Venho com muita alegria aqui para compartilhar com vocês esse estudo sobre perdão e auto-perdão. Então, normalmente, quando falou... É uma curiosidade, né? A nossa casa é um pequeno grupo, mas é exatamente em frente ao Gairol. Também na Nossa Senhora Auxiliadora, exatamente em frente. Então, somos irmãos, assim, espiritualmente já estamos ligados. Normalmente, quando falamos de perdoar, algumas pessoas, infelizmente, ainda ligam esta atitude com esquecer. E aí eu já começo falando que é impossível esquecermos as coisas marcantes que nos acontecem, porque nós temos um sistema de memória em que fica tudo registrado. A não ser que tenhamos uma doença na área da memória, que é o hipocampo, seja, por exemplo, causado pelo Alzheimer ou qualquer outra lesão nesta área, nós teremos registrados todos os acontecimentos que nos acontecem. Então, eu já começo falando que perdoar não é a mesma coisa que esquecer. Augusto Cury, um psiquiatra renomado, psicoterapeuta, ele nos diz que nós podemos reeditar as memórias ruins. Nós não podemos eliminá-las. Contudo, podemos reeditá-las criando memórias positivas, que ele chama de janelas light. Isso que eu estou falando está aqui nesse livro chamado Ansiedade, de Augusto Cury, e quem se interessa por esse assunto, como a Thelma falou aí na prece dela, que a gente deve, quem procura acha, né, como Jesus nos falou, quem pede obtém. Então, quem se interessa pelo tema, este livro é muito interessante. Ansiedade, como enfrentar o mal do século, com o de Augusto Cury. Então, nós podemos reeditar essas memórias negativas, criando memórias positivas, que ele chama de janelas light. Portanto, nós não somos reféns dessas emoções que ficam flutuando em nossas mentes, emoções mais negativas, emoções depreciativas. Nós não precisamos ser reféns dessas ondas que vêm e vão. Nós podemos ter o controle disso, mas para isso precisamos imprimir a nossa vontade a fim de assumirmos o controle da nossa própria vida. A palavra perdão, ela vem do latim perdonare, do prefixo per, que significa total, completo, e donare, dar, doar. Então, é o ato de se entregar, de se doar por completo. E perdoar, então, é fazer esse movimento de amor, um movimento que tem por objetivo, ou como resultado, fechar um ciclo. Um ciclo de quê? Um ciclo de angústia, de dor, de sofrimento. Porque se a gente precisa perdoar, é porque nós nos magoamos, nós nos ferimos. Então, nós estamos num ciclo de dor, de angústia e de sofrimento. E o perdão tem a capacidade de encerrar este ciclo. E quem não gostaria disso, não é verdade? O perdão, então, é uma virtude que fala desse ato de movimentar o amor. O amor é a mãe do perdão através da misericórdia. Né? E aí eu ponho aqui a expressão misericórdia também, com origem latina, juntada pelo termo miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração, que é ter compaixão do coração, a capacidade de você ter empatia, né? Ficou até famosa esse termo muito utilizado hoje em dia, né? Ter empatia, você sentir a dor do outro e se aproximar dele por conta disso. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Esse é o detalhe principal.
Benevolência é o que ficou conhecido como BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, Jesus, já há mais de 20 séculos, nos fala da importância de perdoar, do benefício que o perdão traz. Assim também a doutrina espírita nos fala dessa importância de exercitarmos o perdão. Inclusive, a maioria de nós sabe que nutrir sentimentos negativos geram doenças. Então, por que isso acontece? Porque toda emoção negativa que cultivamos em nossa mente gera um bloqueio, um verdadeiro nó que impede a circulação da energia divina em nossa vida. E nós temos que escolher. Ou nós alimentamos em nossa mente as emoções positivas ou as negativas. Elas não dão para conviver debaixo do mesmo teto. Então, nós temos que fazer uma escolha. É óbvio, quando eu digo alimentar, nutrir, é aquilo a longo prazo, porque, com certeza, em todos nós, passam por nossas mentes pensamentos ruins. Isso é natural. Estamos ainda no nível evolutivo de provas e expiações, onde o mal predomina. Então, é óbvio que todos nós, sem exceção, temos os nossos momentos de dificuldades, temos os nossos momentos em que ficamos revoltados, queremos nos rebelar contra tudo. Mas, como disse Jesus, vigiai e orai. Devemos vigiar os nossos pensamentos no sentido de que, num período de 24 horas, o que está na nossa mente a maior parte do tempo? São esses sentimentos ruins ou são os bons? Passar sentimento ruim é normal, vai acontecer com todo mundo. Mas você vai escolher alimentá-los? Então, o perdão, ele tem a capacidade de desfazer esses nós que o ressentimento, o ódio, o rancor e todos os outros sentimentos negativos geram em nosso corpo, permitindo, assim, que as energias divinas fluam livremente. E, com isso, permite com que a gente sintonize com as energias, as entidades superiores, auxiliando o nosso processo de cura interior. Então, o perdão, a gente vê que é o grande lance, é a grande jogada da gente. Aquele que é esperto, perdoe. Porque aqui está bonito, assim, energia divina, mas todos nós sabemos que nós temos o fluido vital percorrendo o nosso corpo, né? Tanto é que a gente faz... O que é o passe? É uma transmissão de energias fluídicas, né? A gente tem, mais ainda aprofundado do que o passe, a gente tem um tratamento do magnetismo em que a gente trabalha essas energias que muitas vezes estão bloqueadas. E aí, por isso, as pessoas estão doentes, né? A doença bloqueia o fluxo energético. Então, a gente tem que atuar também no corpo energético para liberar essas energias, esse fluxo. E veja, tudo isso é promovido em função do nosso pensamento. Tudo começa lá do pensamento. Então, o perdão tem a função, tem o poder de ajudar nessa liberação desse fluxo energético que irá promover a saúde integral de todos nós. Todos nós temos, né? Se eu fizesse uma pergunta aqui, você sente mágoa? Você sente culpa? Alguns diriam que sim, outros diriam que não, eu não tenho nada disso, eu não sinto nada disso. Mas a verdade, meus queridos, é que na nossa dinâmica evolutiva, todos nós, em algum momento, sentiremos culpa, mágoa, em função desses relacionamentos que nós temos. E o perdão, ele tem que trabalhar entre esses sentimentos.
Porque nós temos que aprender a conviver, aprender a lidar com esses sentimentos de uma forma equilibrada. E o perdão, ele é a antítese exatamente desses sentimentos. Quando o nível, a intensidade desses sentimentos de culpa e mágoa chegam num nível maior, aí nós começaremos a temos que nos preocupar, porque isso poderá trazer consequências mais graves. Então, o perdão, ele transita, né? Ele se estabelece numa instância entre o eu e o ego. Existem duas instâncias. O ego é o eu humano, é a dimensão para esta encarnação. Então, é a dimensão limitada. O eu é o eu superior, é a nossa essência, o nosso espírito imortal, a nossa transcendência. Então, o perdão, ele transita entre essas duas instâncias. E a culpa e a mágoa estão presentes em nossa vida de relação. Elas estão sempre presentes. E elas servem para nos alertar acerca de como nós estamos lidando com as emoções, com os sentimentos e com as nossas ações. Então, a gente tem que estar atento para o nível de culpa e mágoa que estamos acumulando em nós mesmos. Então, o ego é a dimensão para esta encarnação, o eu, a dimensão luminosa. Quando o ego se coloca como agente do eu, estamos no bom caminho. Mas, quando o ego toma para si a direção da nossa vida, aí começa o problema, porque o ego é uma dimensão limitada. O verdadeiro perdão, ele se origina do eu, assim como os valores superiores, sabedoria, amor, justiça, tudo está lá no eu, na nossa essência, na nossa transcendência, né? Então, o ego, o perdão egóico, ele é limitado, ele é circunscrito. Então, ele está ligado às conveniências humanas, às articulações diplomáticas. Então, se a gente permitir que o ego domine, dirija a nossa existência, as nossas atitudes, as nossas ações, nós iremos para um caminho muito perigoso. Então, o grande desafio nosso é exatamente estabelecer essa relação entre o eu e o ego, em que o ego deve estar posicionado como agente do eu. Ele tem que agir em conformidade com os valores que o eu determina, e não o contrário, sob pena de cairmos em equívocos que irão trazer consequências muito desagradáveis. Então, quando o perdão, ou melhor, quando a gente não consegue realizar esse ato de perdão, e a culpa e a mágoa começa a se elevar demais, a gente vai ter um pequeno probleminha, porque ele vai crescendo. Então, nessa instância, eu, ego, culpa e mágoa, que faz parte da nossa existência, dos relacionamentos, até aí tudo bem, mas quando eles estão sob controle. Mas quando perdemos o controle e temos dificuldades em perdoar, a culpa, vamos agora para a coluna da culpa, se ela não for controlada, ela vai descambar no remorso. E se nada fizermos, não tomarmos consciência do caminho que estamos pegando, de como estamos conduzindo os nossos sentimentos, as nossas atitudes, o remorso pode descambar na autopunição. E aí, eu trago aqui um trecho de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 19, intitulado Predisposições Mórbidas, em que ele fala assim, isso, André Luiz aqui é década de 50, né, nesse livro, já é mais recente, né, final dos 40, talvez década de 50, né, esse livro. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, cria na mente um estado anômalo, que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual
a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo físio-psicossomático ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. André Luiz, livro Evolução em Dois Mundos, eu não sei exatamente quando foi lançado, mas lá pelos meados lá dos 1950 por aí. A partir da década de 90, a ciência avançou bastante nos estudos relacionados ao cérebro, né, a neurociência, e a sua correlação com emoções e sentimentos. E então, eles também descobriram um bug, um defeito na programação do cérebro, que eles chamaram de circuito anômalo. André Luiz chama de estado anômalo. A ciência traz, então, o termo circuito anômalo, que eles denominaram esse circuito de circuito culpa-recompensa. E esse circuito culpa-recompensa, ele rouba a energia do lobo frontal, que é essa parte aqui do nosso cérebro, que é a parte responsável pelo raciocínio, pela lógica. E como funciona este circuito culpa-recompensa que a ciência descobriu? Quando uma pessoa comete algum ato que ela sabe ser errado, ela espera por um castigo, porque o castigo será a recompensa daquele erro que ela cometeu. E a expectativa de aguardar esse castigo gera uma ansiedade tamanha que ela corre atrás para isso acontecer, para esse castigo acontecer, porque esse castigo, na verdade, é a recompensa pelo erro que ela cometeu. E dessa forma trará alívio, satisfação. Então, os cientistas ficaram, como que pode a pessoa ficar feliz com o sofrimento e ela mesmo buscar esse sofrimento o mais rápido possível? Por isso eles chamaram circuito anômalo. Por isso ele é um circuito anômalo, circuito culpa-recompensa. E quando a gente para analisar muitas das nossas atitudes, nós estamos nesse circuito culpa-recompensa. É um verdadeiro curto-circuito mesmo. O que é o curto-circuito na física? Você pega um lugar que tem uma corrente elétrica, você enfia um garfo ali, um clipe, a corrente fecha, né, o circuito fecha, e aí fica ali, né, girando ali, ele não anda mais. E é exatamente isso que acontece no cérebro. E onde que dá o curto-circuito? Na nossa parte cerebral responsável pelo raciocínio. Então você vai dizer, mas isso é um absurdo, a pessoa não se dá conta de que ela está buscando o sofrimento da própria. Não, porque a parte lógica dela está apagada, está em curto, né? Então, veja como isso é, e isso não é novo. André Luiz já falava nisso. Vamos agora, então, para o lado da mágoa. Se você não cuida dessa mágoa se você alimenta essa mágoa dentro de si, ela vai evoluir para o rancor. E se você também deixa estar, isso pode evoluir para a vingança. Então, a gente vê a gradação se a gente não prestar atenção em nossos sentimentos e nossas emoções. O não perdão, ele causa uma verdadeira disfunção biopsicossocioespiritual, que pode gerar outras doenças nesta ou em outras vidas, e que vai drenando a energia perispiritual. E aí nós não fazemos nada. Deixa a vida me levar. Não, eu estou certa. Eu que fui atacada. Eu estou certa em sentir isso. Gente, a autopunição, ela pode ir no extremo, chegar ao suicídio. E a vingança ao homicídio. Pode chegar até nesse nível. E veja, agora, essa criatura que tinha um problema, que gerou tudo isso, passa a ter dois. Ela passa para outra vida com a situação agravada, porque agora, no caso da culpa, além daquilo que gerou a culpa, do ato que ela fez que gerou a culpa,
ela tem sobre os seus ombros o suicídio, o fato de ter tirado a própria vida. E lá do lado da mágoa, além da situação que gerou a mágoa, que ela não resolveu, ela vai para o outro lado da vida, carregando mais um peso que foi ter tirado a vida de alguém. Então aí a gente vê que é muito complicado a gente não prestar atenção nas nossas emoções. E em relação à mágoa, a gente também traz aqui uma historinha muito interessante, contada por Rossandro Klingen. Neste livro aqui, também quem se interessa pelo tema, Auto-Perdão, o aprendizado necessário, de Rossandro Klingen. Então, o que ele fala da mágoa? Imagina que você acorda de manhã, se arruma, põe uma roupa limpinha, se perfuma toda e sai para trabalhar. No caminho do trabalho, no elevador, alguém está passando mal e não consegue se segurar e vomita em cima da sua roupa. Você lembra, estamos falando aqui nessa historinha, é uma mulher, né? Porque geralmente mulher tem um monte de coisa na bolsa. Aí você lembra que você tem um potinho plástico na bolsa. Aí você pega aquele potinho, raspa aquela coisa gosmenta, tampa, põe na bolsa e vai trabalhar. À noite, quando chega em casa, você chega para sua família que você não sabe o que aconteceu. Puxa vida, plena segunda-feira, minha semana começando, botei uma roupa nova, um cara vomitou em mim. Olha aqui, para provar, você abre o potinho, imagina o cheiro que está ali. Beleza. No fim de semana, você vai visitar a mãe. E aí lembra, mãe, você não sabe o que aconteceu, na segunda-feira, saindo para trabalhar, a pessoa vomitou em cima de mim, olha aqui, abre a caixinha de novo, aquele cheiro desagradável. Chega no Réveillon, você faz aquela, né, rememora todo o seu ano, coisas boas, coisas ruins, aí você lembra daquela criatura que numa segunda-feira vomitou em você, você vai lá procurar a caixinha e abre. Imagine o cheiro daquilo meses depois. E aí o Rossandro diz que esta é a perfeita definição imagética de mágoa. Mágoa é guardar o vômito do evento. Aquilo acontece com você hoje e você guarda aquilo por anos a fio. E de vez em quando vai lá e abre a caixinha. Só que cada vez que você abre essa caixinha, vem à tona todo o cheiro de dor, humilhação, de tudo de ruim que aconteceu naquele evento. E aí você fica nessa. Volta e meia você abre a caixinha. Do ponto de vista neurológico, cada vez que você faz isso, você faz o seu corpo inteiro revivenciar tudo aquilo que você passou. Então, toda a descarga hormonal que você sentiu quando aquilo aconteceu há 10 anos atrás, o seu cérebro reproduz aquilo como se fosse agora. Isso é bom, gente. Por isso que é bom. Eu gosto muito da parte científica do espiritismo. Eu gosto muito. Por quê? Porque ela nos fala a razão. A gente entende racionalmente o mal que nós causamos a nós mesmos. Gente, isso é uma decisão nossa, não é de ninguém. O que você decide fazer quando algo de ruim te acontece? Deixa isso passar? Ou você vai guardar isso na caixinha e volta e meia você vai abrir a caixinha para lembrar daquela coisa ruim que te aconteceu? Então, se você sabe que ao lembrar das coisas ruins, toda a descarga hormonal vai acontecer de novo, você vai parar para pensar 2 vezes se vale a pena. Ah, e outro detalhe. A ciência também já descobriu que antigamente se pensava que somente as células cerebrais, ou seja, os neurônios, que possuíam receptores para os neuropeptídeos. Neuropeptídeos são os hormônios, né? Quando eu falo de descarga hormonal. Então, adrenalina, noradrenalina, cortisol, tudo isso. Então, antes achava que somente os neurônios possuíam os receptores para isso. Então, somente as células cerebrais seriam afetadas por uma descarga hormonal negativa, como um excesso de adrenalina, noradrenalina, de cortisol. Mas não.
todas as células do corpo humano possuem receptores para os neuropeptídeos. Então, essa descarga hormonal que eu falei, quando você lembra de algo ruim que te aconteceu há 20 anos atrás, ela vai afetar todas as células do seu corpo. E o que isso vai ocasionar? Uma baixa no seu sistema imunológico. Mas tudo tem duas faces, a moeda tem duas faces. Se você lembra de coisas boas, essa descarga hormonal será de quê? Será dos hormônios que põem a gente para cima. Dopamina, serotonina, ocitocina. Então, nós estaremos fortalecendo as nossas células, porque todas as células do nosso corpo receberão essa descarga hormonal. Então, se você é saudosista, gosta de lembrar de coisas passadas, lembre de coisas boas. Não lembre das coisas ruins. Deixe as coisas ruins do passado, onde elas devem ficar. Lembre de coisas boas, porque o seu cérebro irá produzir os hormônios e neuropeptídeos que te colocarão para cima, que fortalecerão o seu sistema imunológico. Então, isso é uma coisa inteligente, é uma decisão racional e inteligente que nós, seres racionais, deveríamos todos fazer, não é? Então, o conhecimento, ele liberta quando a gente põe em prática. Não basta conhecer, legal, gostei disso, ela falou, fecha o livro e vai embora e deixa guardado lá. Não. Conhecimento só é poder, né? A gente diz que conhecimento é poder. Só que falta a segunda parte disso. O conhecimento só é poder quando a gente põe em prática. Se nós não colocarmos em prática, a gente deixa ele lá guardadinho, não adianta nada. Ele nada é a mesma coisa. Lá na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7º, Kardec propõe 3 condições para pagar os traços de uma falta e suas consequências: arrependimento, expiação e reparação. Veja que ele falou arrependimento e não remorso, porque remorso, como a gente já viu, é o descaminho do não perdão. O remorso nos faz muito mal. E eu vou até mostrar aqui uma passagem de Jesus que ele pega pesado. Então, esses três passos, né, eles promovem o restabelecimento da nossa saúde e o nosso crescimento espiritual. A expiação é aquele desconforto que a gente sente, né, mas que à medida que a gente vai vivenciando, aquilo vai se escoando. Né? Então, a expiação serve para tirar de nós tudo de ruim que ainda temos. Então, ele vai escoando as nossas imperfeições, as coisas ruins que a gente ainda tem. E a reparação, que é o terceiro passo, e que é o passo também para restaurar relações. Lembrando que nem sempre, né, o perdão ele significa reconciliação. Mas eu trago aqui uma passagem do livro Contos desta e Douta Vida, do Irmão X, no capítulo 23, intitulado Eles Viverão. Aconselho que todos leiam este capítulo do livro Contos desta e Douta Vida, porque a gente se identifica muito com o diálogo de Pedro com Jesus. O diálogo inteiro. Eu, pelo menos, me senti muito... eu pensaria da mesma forma, né? A gente se indigna muitas vezes com algumas situações. E aí Jesus diz, então, explica a Pedro, quem fere, isso já é no final do capítulo, tá, gente? Quem fere, ante a lei, será também ferido. A quem pratica o mal, chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Nós sabemos que não há nenhum juiz externo, quando a gente faz a passagem, que vai lá nos julgar. A nossa consciência,
é o pior juiz que poderia haver. E olha o que Jesus fala. Então tomemos cuidado. Culpa, remorso, lembra? Autopunição. O remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. E isso é uma escolha nossa, de continuar nos sentirmos culpados, deixar isso evoluir para o remorso. Nós mesmos estamos lavrando uma sentença cruel. Não é ninguém que vai fazer isso, não. Por isso devemos prestar muita atenção em nossos sentimentos. Devemos cuidar das nossas emoções. Mas para isso, nós temos que olhar para dentro e parar de olhar para fora. Parar de apontar o dedo para os outros. Vamos olhar para dentro de nós para não deixar que isso nos aconteça. Porque não será culpa de ninguém. Não será responsabilidade de ninguém a não ser nós mesmos. O auto-perdão, ele é fundamental para a gente perdoar o outro. Porque quando a gente se auto-perdoa, a gente vai ao encontro do outro desarmado. Então isso facilita o entendimento de que o outro também erra. Se nós erramos, o outro também erra. Todos nós aqui, ninguém não tem anjo aqui. Todos nós temos uma ficha corrida muito grande. Cada um numa área. Então pode ser que num determinado aspecto da vida, eu já tenha galgado mais degraus e já tenha superado muitas coisas. Mas o outro ainda não. No entanto, em outro aspecto, eu estou ainda lá embaixo e estou batendo cabeça. Então, mas quando a gente se auto-perdoa, esse entendimento se amplia e fica mais fácil a gente ter misericórdia. Lembra? Ter compaixão do coração, né? Se aproximar da dor do outro, fica mais fácil. No auto-perdão, lembra que eu falei que a gente tem duas instâncias, eu e ego, o eu superior, a nossa transcendência luminosa, o espírito imortal, e o ego, que é a dimensão para essa encarnação, que coordena a nossa vida psicológica, mas que não pode ser o diretor no palco da vida. Então, no auto-perdão, o ego tem que se alinhar com o eu. Né? Assim como tem que se alinhar com esse Deus que Jesus falou, vós sois deuses. Né? Então, tem que haver, a nossa grande luta é saber dividir, coordenar essas facetas nossas. E aí eu acho interessante a gente falar sobre o que não é perdoar. Talvez fique mais fácil do que... Porque, como eu disse, né, o perdão verdadeiro, ele é do nosso eu superior. Então, a gente, para perdoar efetivamente, a gente, na verdade, está utilizando essa instância superior nossa. E como a gente normalmente vive aqui se deixando levar pelo ego, por isso é tão difícil perdoar. Porque ele precisa desse nosso eu superior. Então, o que não é perdoar? Perdoar não é esquecer. Eu comecei aqui a nossa fala falando exatamente isso, que nós temos uma memória que registra todos os acontecimentos marcantes em nossas vidas, sejam eles bons ou não. Então, o que nós temos que fazer é ressignificar aquelas coisas ruins que nos acontecem para que a dor não seja mais tão perceptível. Então, você não vai esquecer que alguém te traiu, que alguém te causou um mal terrível. Você não vai esquecer isso. Mas quando você se lembrar, isso não vai doer tanto. Isso não vai te deixar para baixo. Você vai lembrar do fato, isso aconteceu. Mas isso não vai ter aquele peso que quando a gente não perdoa, quando a gente não quer esquecer, a gente não quer deixar para lá, a gente não quer abrir mão disso, toda vez que você lembra disso, é uma punhalada no coração. Você sente aquela dor, aquele sofrimento todo de novo, aquela angústia. Gente, quem que quer viver assim? A gente não pode esperar que isso caia do céu, que alguém faça isso parar. Nós é que temos que fazer parar. Então nós temos que ressignificar esses eventos, deixa ele no passado. E não permita que a dor retorne. O evento está lá, você vai lembrar,
aconteceu isso comigo, realmente foi terrível, não sei o quê, mas você fala normalmente, entende? Não tem a carga emotiva negativa te fazendo mal de novo. Perdoar não é diminuir, negar ou aprovar o equívoco. Então, muitas vezes é necessário um confronto para que a verdade se estabeleça. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você não tem que aceitar as mentiras. Muitas vezes você tem que repreender o outro. Não, para que a verdade apareça. Perdoar não é permitir o erro, senão você seria conivente. Então, a pessoa está errando, você sabe que aquilo é errado, você pode perdoar, mas você não está concordando com o que ela está fazendo. São coisas diferentes. Perdoar não é esperar um pedido de perdão. O perdão é um ato unilateral. Você não precisa da permissão de ninguém para perdoar. Mas é uma decisão sua, mas você não tem que esperar que o outro também te perdoe porque você perdoou. Caso haja uma falta dupla, por exemplo, você acha que o outro também errou e tal. Você não pode perdoar com condição. Né? Ele é a decisão sua, eu resolvo perdoar. Com esta atitude, você elimina aquilo que estava te causando mal, que estava te causando angústia. Não interessa o outro. Perdoar não é esperar um pedido de perdão, é uma escolha sua para você se libertar. Perdoar não é parar de sentir dor. Muitas vezes você perdoa, mas tudo tem consequências. E aí, uma dessas consequências pode ser que cause dor. Então, isso é muito comum, por exemplo, nas mães que perdem os filhos assassinados. Perdem, entre aspas, né? Que têm seus filhos assassinados. E aí algumas vão até para a televisão, né? Que a mãe perdoa o assassino do filho. Ela vai continuar sentindo a dor daquela perda precoce do seu filho. Mas ela se livrou desse vínculo com quem causou aquela dor, entende? Então, perdoar não é parar de... Não tem relação com isso. Perdoar não é negligenciar a justiça. Isso está muito lá ligado ao não é permitir o erro. Só que aqui, quando esse erro se configura um crime perante a lei dos homens, se você for conivente com isso, na verdade, você se tornou um cúmplice daquele crime. Então, você pode até perdoar a pessoa, mas se você tiver a possibilidade, deve se entregá-lo à justiça, porque todo erro em relação a isso tem consequências. Né? Se você não fizer, se você tem a possibilidade de não fizer, na verdade, você se tornou um cúmplice perante a lei dos homens. Perdoar não é confiar. A confiança é algo que, quando quebra, você precisa de tempo para reconquistar. Então, você pode perdoar, mas a confiança ficou abalada. E você vai ter que esperar para ver se realmente aquela pessoa se modificou. Então, você não vai colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Você não vai dar outra oportunidade daquela criatura repetir com você a mesma atitude, entende? Você pode perdoá-lo, mas a confiança tem que ser conquistada de novo. E isso demanda tempo. Perdão nem sempre é reconciliação. A pessoa, você perdoou, mas a pessoa não quer mais ter uma relação mais próxima com você. E aí você tem que respeitar isso. Seja por que motivo for. Não é? Então, perdão não significa a possibilidade certa de haver uma reconciliação. E aí a gente, né, fala que o perdão ela é uma experiência complexa, desafiadora, mas é muito libertadora. E ela tem que ser... você tem que ser persistente para você conseguir aprender a perdoar. Por isso Jesus disse, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque para aquele povo, naquela época, o número 7 representava o infinito. Então tem que ter persistência. Como eu disse, o perdão é uma qualidade do espírito imortal. Então, realmente, não se torture. Mas eu ainda não consigo perdoar. Nem você, nem eu. Nós estamos aqui no mesmo bolo. A gente ainda tem muita coisa para melhorar. Mas não devemos desistir de começar esse processo em nós mesmos.
Então vamos lá. O fato de não revidarmos uma ofensa denuncia o início de um processo de perdão. Mas só isso não basta. É como um videogame, a gente tem que passar de fase. Então, primeiro, a gente já não revida. Opa, a gente fica feliz quando a gente já consegue não revidar. Ele está me atacando e eu estou lá. Tranquilo, olha no fundo do lago. Mas eu estou olhando no fundo do lago, mas também... mas ele vai ver se não, se Deus é bom, alguma coisa vai acontecer, né? A gente fica lá. Então, isso não basta, só não revidar. Então, vamos lá, é como se fosse um videogame. Vamos passar de fase. A outra fase é o quê? Eu já não vou desejar o mal àquela criatura. Não vou ficar lá também, tomara que ele se ferre, que não sei o quê. Não vou mais desejar o mal. Isso já é outra vitória. Mais uma fase que a gente vai passar, a gente vai começar a desejar o bem. Querer que ele seja feliz. A gente vai conseguir fazer prece por aquela criatura. Gente, olha que beleza. Isso é perdão? Ainda não. Mas já é um avanço fenomenal. Então, se a gente fizer fase por fase, a gente vê que pode ser possível. Pode não ser possível em relação àquela situação ali. Não, aquela ainda não dá para fazer prece por ele, não. Para desejar que ele seja feliz, que ele possa se dê bem na vida, ali não. Mas com essa situação aqui, isso aqui já dá. Então, veja, você vai conquistando essas virtudes, você vai fazendo crescer em você isso. Vamos devagar, mas sem parar. Entende? Não podemos desanimar. É muito difícil perdoar. Não, aí ferrou. Criou uma barreira, seu subconsciente não vai fazer nada. Então, não podemos permitir que nada nos impeça de progredir, porque nós fomos feitos para nos tornarmos anjos, para nos tornarmos seres relativamente perfeitos. Mas essa caminhada está muito longa. Nós estamos demorando muito, gente. A gente está cheio de conhecimento aqui. A gente tem acesso a muito conhecimento. Vamos botar isso em prática agora, já. Não é esperar a próxima encarnação, não. É agora. E aí, então, já é um exemplo isso. Eu trago aqui um exemplo de perdão. Na história contada por Divaldo Pereira Franco sobre a Dona Maria Modesto Cravo, que nasceu em Uberaba, era de família católica. E aí, quando ela era jovem, assim, ela começou a ter sofrer um monte de fenômenos estranhos com ela, muitas coisas acontecendo. E aí a família, apesar de católica, a levou ao médium Eurípides Barçanufo, que morava lá em Sacramento. E aí ele identificou realmente ser um problema espiritual, a tratou e indicou a ela a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela se encantou com a doutrina espírita e parou de frequentar a igreja. Com isso, uma amiga dela ficou danada da vida. E aí, quando chegou o aniversário da Dona Maria Modesto, essa amiga mandou um presente para ela. Uma linda vasilha de porcelana com o seguinte cartão: receba meu presente e dentro dele o que você merece. Quando a Dona Maria Modesto abriu a vasilha, estava cheio de dejetos humanos. Ela não se perturbou. Passou o tempo. No ano seguinte, no aniversário da amiga, ela envia ali uma cesta de flores com o seguinte cartão: receba estas flores e feliz aniversário. Usei o que havia na vasilha e adubei minha roseira. Veja que belas rosas brotaram. Então a Dona Maria Modesto devolveu em luz o que ela recebeu em trevas. Se ela, veja como isso é escolha, ela podia ter ficado danada, teria razão de ficar danada da vida? Talvez nós ficássemos. Ia ficar lá maldizendo, aquela isso, aquela aquilo, né? Falando mal, rezando, né? Mas não, ela deixou rolar, esperou um ano e aí entregou, deu um exemplo. É por isso que é Dona Maria Modesto Cravo. Agora um exemplo de auto-perdão. Não, na verdade eu vou trazer dois. O primeiro, por que o auto-perdão é tão necessário? Todos nós, hoje, somos espíritas, mas o espiritismo é muito jovem na história da Terra. Provavelmente todos nós fomos católicos. E a religião católica, ainda que não tenha sido nessa encarnação, tivemos encarnações como católicos. E a religião católica, ela imprime a sensação de culpa muito grande. É muito difícil, é um desafio a gente se livrar ainda hoje dessa culpa que a
religião colocou na gente. Tudo a gente é culpado, sabe? Nós somos culpados do pecado original. Você tem noção disso? Pô, a gente é culpado do pecado original. Então, essa culpa, isso torna a gente torna muito difícil a gente se perdoar. Às vezes é mais fácil a gente perdoar o que o outro me fez do que me perdoar. Então, o auto-perdão é algo fenomenal. A gente tem que estar atento a isso, se ligar nisso. Porque se o outro merece a misericórdia de Deus, por que nós não merecemos? Qual a diferença? Se a gente diz que um criminoso merece, nós somos pior do que... Ainda que sejamos criminosos, né? Ainda que tenhamos ainda a consciência culpada de crimes cometidos no passado, mas se o criminoso de hoje merece, por que nós não mereceríamos? Se hoje, apesar de criminosos do passado, hoje nós já não cometemos crimes. Mas o auto-perdão é algo ainda muito desafiador. Por isso a gente tem que ficar falando. É importante, sim. Então eu trago aqui a história do doutor Bernard Nathanson. É um médico americano, contemporâneo nosso, né? Nasceu em 1926 e morreu em 2011. Ele é de origem judaica, ginecologista e obstetra. Ele foi um grande ativista pró-aborto, um dos maiores. Em 69, ele fundou a Liga de Ação Nacional pelo Direito ao Aborto, tornando-se um ativo militante na luta pela ampliação do direito ao aborto em seu país. E ele foi diretor do Centro de Saúde Reprodutiva e Sexual de Nova York. Era uma clínica obstétrica onde se realizava o maior número de abortos na cidade, milhares. Não para o único dia que não tinha aborto nessa clínica, era o dia de Natal, dia 25. Era o único dia que não se realizava abortos na clínica. No final de 72, ele demitiu-se dessa clínica e assumiu a direção do Serviço de Obstetrícia do Hospital São Lucas de Nova York, onde criou o serviço de fetologia. Então, com esse serviço, o que aconteceu? Foram, né, a par das novas tecnologias de ultrassonografia, nas quais era possível acompanhar o desenvolvimento do feto, ele reviu as suas convicções sobre aborto, porque ele tinha a convicção de que o feto não era vida humana, era um conjunto de células. Né? Então, ele realizava isso sem a menor culpa. Só que com o advento do ultrassom, ele passou a ver algumas coisas que balançaram a sua estrutura. Uma pessoa nessa condição poderia entrar num processo de culpa e de depressão. Meu Deus, o que eu fiz? Mas ele não. Ele não caiu nisso. Ele assumiu publicamente uma nova posição contra o aborto, no artigo na revista médica The New England Journal of Medicine, no qual reconhecia que há vida humana no feto. Esse foi a grande descoberta dele, que ele achava que não tinha. A partir de então, tornou-se ativista do movimento pró-vida. E, após um tempo, converteu-se ao catolicismo. E ele fez um documentário que está no YouTube, não sei se ainda está, mas eu já assisti, chamado O Grito Silencioso, ou The Silent Scream, feito com base nas imagens que ele conseguiu na ultrassonografia durante o aborto, porque o aborto era feito utilizando ultrassom para ele saber onde que estava o feto, né? Então, é um documentário chocante, né, mas interessante para quem gosta do assunto, né, para quem quer entender um pouco mais, quer saber como é que é. O outro exemplo que eu trago de auto-perdão é esta jovem senhora chamada Abby Johnson. Ela foi diretora de uma clínica também, a clínica da mulher, né, era maternidade planejada no Texas, era Parenthood, não, eu esqueci o nome da clínica, mas era assim, na verdade era uma rede de clínicas, né, e a vida dela acabou se tornando um livro e um filme. Às vezes no Telecine passa esse filme, é muito interessante, o filme chama-se 40 Dias, o Milagre da Vida. Ela era muito jovem, chegou logo, começou a trabalhar administrativamente nessa clínica, ela era a favor do aborto, era a favor da liberdade da mulher escolher essa possibilidade, e aí ela chegou ao cargo de diretora porque ela convencia as pessoas a fazerem aborto. Não, se você não tem condição, você é muito jovem, não tem problema nenhum.
né, achava que não tinha problema nenhum, não tem vida, né, assim, essa mesma ideia. E aí, um dia, faltou lá a enfermeira, e aí ela foi chamada para assessorar o médico num procedimento de aborto de uma gestante com 13 semanas. E ela ficaria justamente no comando do ultrassom. E aí, quando ela foi olhando aquilo, vendo a criança já formada, ela começou a passar mal, né, correu para o banheiro, vomitou, e aí ela pediu demissão. Assim que ela pede demissão, realmente, ela vai para casa e chora copiosamente, quase que entra em desespero. O que eu fiz? Né? Mas ela também deu a volta por cima e aí se tornou uma ativista pró-vida. Então, são esses... E aqui é a foto da atriz que fez o papel dela. Então, esse filme é muito interessante, né? Porque a gente vê que, mesmo errando, gente, sempre tem saída, sempre tem escolha. Então, ela poderia escolher entrar em depressão profunda ou não. Então, eu acho que isso está errado, eu vou lutar contra isso. E depois disso que ela teve esses filhos todos, 8 crianças. Né? Uma mulher que era a favor do aborto, inclusive quando ela engravidou a primeira vez, a diretora lá, geral, quase que obrigou ela a tirar, e ela disse que ela não ia fazer, que ela queria, né? Então, é uma história muito interessante. Ela escreveu o livro e o livro virou filme. E para encerrar, eu vi um post do Rossandro Klingen no Instagram, que eu achei muito interessante e muito relevante aqui para a nossa conversa de hoje. Quanto tempo da sua vida você gasta remoendo sentimentos de dor e deixando de dar espaço para o novo? Para muitos, quando se fala em perdoar, vem à mente a pergunta: e eu vou dar o gostinho de sair por cima para quem me fez mal? Imagine que alguém te jogou pedras e você decidiu carregá-las. Suas mãos ficam ocupadas, certo? Mais adiante, caminhando e segurando as pedras que representam a sua dor, alguém te oferece algo que você gosta muito, algo que essa pessoa quer te dar. Mas sem querer se livrar das pedras que te machucam e ferem, você tenta equilibrar o afeto que recebeu com as pedras. E por não conseguir segurar efetivamente, ao dar o primeiro passo, o afeto cai e as pedras ficam. Mais adiante, alguém que te quer muito bem quer te abraçar e ocupar o lugar da dor que você sente com um abraço daqueles que transportam a alma ao céu. Existem pessoas que nos curam com seu carinho, mas você está impossibilitado de segurar essa pessoa e sentir a união dos corações, porque as pedras que segura causam afastamento. Então eu pergunto, quem está realmente perdendo? Quantos escudos para a felicidade são criados apenas por causa da nossa incapacidade ou falta de maturidade de deixar a dor ir embora? A mágoa nos blinda da felicidade. Você já deve ter ouvido pessoas que dizem: estou me sentindo preso a algo que não sei o que é e vejo que minha vida não avança. Ao olharmos com mais profundidade, muitas vezes encontramos ressentimento que nos impede de seguir em frente. Ressentimento, meus amigos, é sentir de novo a dor que alguém te fez. Olhe agora para as suas mãos e se pergunte: que pedras estou carregando? E o que elas me afastam? Feche os olhos e sinta-se deixando-as cair. No começo, você ainda vai sentir a sensação de tê-las ali. Os braços vão sentir o peso. As marcas vão permanecer por algum tempo. E ainda não terá forças para fazer algo novo. Mas com o passar dos dias, a renovação chegará. Quando você perceber, suas mãos estarão prontas para algo mais feliz. É isso, meus queridos. Essa é a grande mensagem. Cabe a nós decidir. Vou querer continuar carregando as pedras? Deixando escapar pelas mãos todo o afeto, todo o carinho que alguém quer me dar, mas que eu fico carregando a pedra que representa a dor que alguém me fez. Vamos nos livrar.
Vamos melhorar a nossa maturidade emocional para podermos deixar no passado aquilo de ruim e buscar coisas boas, renovar as nossas esperanças para um futuro melhor. Porque o passado, como dizia Chico Xavier, nós não podemos fazer nada com ele. Ele está lá, nós não podemos alterar. Nós podemos começar hoje a fazer um novo futuro. Muito obrigada.